pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco contraditório. Eu vou mostrar para vocês como vocês não devem fazer uma avaliação de harmonização facial. Mas calma que no final eu vou dar grandes dicas para vocês performarem na avaliação de vocês. Se vocês ainda não me conhecem, não me acompanham nas redes sociais, eu sou a doutora Ana, eu trabalho com harmonização facial, eu sou professora de ROF e aqui dentro do meu canal eu divido conteúdos com vocês, conteúdos que eu trago para o meu dia a dia, para os meus alunos do Protocolo Perfeito, e vocês estão aqui comigo nesse canal do YouTube com vários conteúdos de forma gratuita toda semana. Gente, olha só, como que a gente pensa, né, para trazer mais o paciente, para performar mais uma avaliação. Então, tem vários aspectos e várias didáticas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia e performar melhor. Mas antes, eu vou mostrar para vocês erros que você pode estar cometendo fazendo uma avaliação e talvez seja isso que impacte no seu fechamento, no seu faturamento, nas suas vendas. Então, eu vou te mostrar alguns erros. Bom, vamos começar com um erro muito grave. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que a gente não pode deixar isso acontecer, porque sim, o paciente ele já quer vir com um plano de tratamento idealizado, né? Então, que ele mande uma imagem, que ele mande uma foto e que esse plano de tratamento ele já esteja ali feito através do WhatsApp. Então, você não deve fazer isso, você não deve passar valor, você não deve fazer essa avaliação por foto, por mensagem, porque isso acaba desvalorizando um pouco o seu trabalho, mas também a gente acaba tendo um erro de mercado aí, porque se uma pessoa fez, eles acreditam que outros profissionais podem fazer. E eu percebo muito comum isso, não é só comigo, com vários alunos meus, com vários colegas meus, essa dificuldade que o paciente tem de entender que precisa vir fazer uma avaliação. E eu acredito que seja justamente por isso, porque todos os pacientes já estão meio que educados de forma errada, que eles podem simplesmente receber um valor fechado de um procedimento, assim como foi para fulana, vai ser para ele também. Então, não cometa esse erro, porque isso desvalorizou muito o meu trabalho lá atrás, porque eu caía naquela guerra de mercado, assim, sabe? Ai, que medo de perder o paciente, que medo do paciente não vir. Às vezes você fez toda uma estratégia de tráfego pago, chegou aquele lead, chegou aquele contato, e você, por medo de perder o paciente, vai lá e passa o preço do Botox, vai lá e fala o preço do microagulhamento, vai lá e fala o preço do bioestimulador. E esse paciente desaparece, porque ele não está interessado no teu trabalho, na tua entrega, ele simplesmente está interessado no preço. E aí, se o outro lugar for mais barato, ele vai acabar indo no outro lugar. Então, não cometa esse erro, principalmente você que está iniciando, para que você tenha aí realmente um diferencial, né? E que os seus pacientes, que quem esteja vindo com você, já venha desde o início pelo seu trabalho. Outro erro que você não pode cometer quando você está falando de fazer um procedimento, de fazer uma avaliação, é querer discutir com o paciente qual procedimento é o indicado. Quando eu falo dessa discussão, isso gera uma falha de comunicação. Olha só, se a paciente ela vem fazer um procedimento com você e ela não tem a indicação de fazer, por exemplo, toxina botulínica, ela não tem indicação de fazer bioestimulador, ela tem outra indicação, é a sua responsabilidade como profissional, é você como profissional que precisa performar, é você como profissional que precisa elaborar uma estratégia para passar esse plano de tratamento para ela. Você querer ficar discutindo, você querer ficar reafirmando, isso não vai levar a nada e isso vai gerar uma falha de comunicação muito grande. Então, a gente precisa pensar nesses aspectos, pensar nessas perspectivas e você fazer o paciente entender qual a causa do envelhecimento dele, qual a causa da queixa dele e como tratar. E aí sim vai ter toda uma linguagem comunicativa, persuasiva e assertiva na hora de você fazer uma avaliação com o seu paciente. Bom, esse erro aqui vai entrar numa área bem complicada que nós, harmonizadores faciais, não podemos nos considerar apenas injetores. E se você se considera apenas um injetor ou trabalhou assim até agora, não se preocupa, tá? Tem como você trocar essa tua perspectiva, essa tua visão, tem como você trocar até isso com o paciente.
Um erro muito comum que eu vejo é não considerar a saúde geral do paciente. E quando a gente fala de não considerar a saúde geral do paciente, envolve alguns aspectos. Não fazer uma anamnese completa. Então, por exemplo, na anamnese a gente vê várias coisas, mas se você na anamnese, esse procedimento que você tem que ter com o paciente, você não observou que esse paciente tem alguma doença, que esse paciente faz algum uso de alguma medicação, ou até mesmo que esse paciente está relatando para você sintomas de doença, sintomas de inflamação, que não é um paciente para fazer procedimento estético. Ele não é um paciente saudável, apto ainda para realizar um procedimento. E aí, claro que nós, como profissionais da saúde, temos a possibilidade de orientar, de também trabalhar em alguns casos, por exemplo, você pode fazer essa saúde integrativa também, se você quiser, mas se você não trabalha, se você não sabe, a sua única obrigação como profissional, a sua única obrigação de trabalhar e fazer é indicar esse paciente para um profissional apto a tratar. Então, às vezes a durabilidade desse procedimento, às vezes o resultado desse procedimento, ele não acontece porque você acaba errando nesse ponto e isso pode fazer com que o paciente fique frustrado, com que você fique frustrado na entrega de um resultado. Então, comece a perguntar e são pontos muito importantes, gatilhos que você pode usar para trazer esse paciente para fazer um outro procedimento com você. E nesse contexto, eu já vou entrar no outro erro, que é você ignorar as expectativas do paciente. Sabe aquela coisa tipo, não, sei, eu entrego o resultado, eu faço e tá tudo bem. Bom, na verdade isso é um erro e a culpa é sua. Porque eu posso chegar com uma expectativa no seu consultório muito alta de chegar com um resultado maravilhoso ali. Só que se eu tenho um limite e eu espero um resultado muito, muito, muito além do que o normal, esse profissional ele precisa vir e me falar e colocar uma expectativa, me mostrar outros casos, perguntar o que o paciente quer. E isso eu falo para vocês. Algumas vezes a paciente, por exemplo, ela tem flacidez nessa região lateral aqui dos olhos, ou ela tem flacidez na testa, ou é um paciente que, por exemplo, tem muitas linhas finas, que tem manchas, não é um único procedimento que vai resolver. Só que se você fica vendendo, por exemplo, a toxina botulínica como o melhor procedimento do mundo e salvadores de todos os problemas da face, esse paciente vai acreditar nisso e vai acabar tendo um desalinhamento de expectativa. Então, já na avaliação, já na primeira consulta, é o momento de você alinhar essas expectativas com o paciente. E por último, um erro que eu vejo acontecendo bastante, e isso transformou muito as minhas avaliações, transformou a minha forma realmente de trabalhar com os pacientes, é não documentar os casos. E o que seria esse documento? Seria realmente a fotografia. Isso é muito importante, gente, essa fotografia, essa análise do antes e depois com o paciente, até mesmo usar essas fotografias iniciais para que vocês consigam ali ter casos, e também mostrar antes e depois, mas fazer essa comparação para o paciente. Semana passada chegou uma paciente que falou assim para mim, olha, eu não sei se eu vi tanto resultado como eu estava esperando, mas eu consigo sentir no meu rosto. Eu falei, puxa vida, essa frase, não sei se eu consegui ver tanto resultado. Montamos o antes e depois dela. Quando ela viu o antes e depois, nem ela acreditava que ela estava daquele jeito ali quando ela começou o tratamento. Então, isso é importante, essa avaliação, esse documento, até porque é uma coisa legal para você estar trabalhando, falando legalmente. Então, são coisas que você pode ter ali, salvar no prontuário do paciente essas fotos, isso vai te ajudar também, se precisar, mostrar o antes e depois, mostrar o resultado e até mesmo para você avaliar e você ser criterioso com a forma com que você está trabalhando. Dito tudo isso, nós temos um caminho para que você faça uma avaliação efetiva e faça uma avaliação performada, que você tenha resultados na sua avaliação. Isso envolve um tratamento personalizado para o seu paciente. Então, a partir do momento que você já tira ali 1 hora, 40 minutos para fazer uma avaliação, você já está trabalhando de forma diferenciada do mercado. E aí você vai gerar um plano de tratamento para o paciente. Mesmo que esse paciente ele chegue para você só querendo fazer a toxina botulínica, você mostrar para ele uma possibilidade de tratamento, uma possibilidade de cuidar do rosto. Isso é saúde também. Pode ser que naquele momento o paciente não faça, mas ele entendeu o que ele precisa, ele entendeu como ele tem que tratar a face dele, o rosto dele, e quem sabe ali 1 mês depois mesmo, esse paciente já opta
por fazer. Então, um plano de tratamento personalizado, além de agregar valor para o seu trabalho, agrega valor para o resultado que você vai estar entregando. E aí, nesse momento da avaliação com o paciente, nesse momento de realmente você com o paciente, você precisa ter uma comunicação muito eficaz, uma comunicação muito assertiva. E isso vai desde as perguntas que vocês fazem, desde a forma com que vocês falam sobre o procedimento com os pacientes. Então, eu já uso de uma linguagem muito estratégica com o paciente, eu já uso uma linguagem muito assertiva com o paciente lá na primeira consulta, porque isso evita com que eu tenha vários problemas depois com o paciente. E nessa comunicação, nessa forma de trabalhar, nessa forma de entender um pouco mais sobre o paciente, pergunte sobre o histórico médico desse paciente, pergunte sobre tratamentos que ele já fez, pergunte sobre expectativas desse paciente em relação ao procedimento, potenciais riscos a serem aceitos, gente, isso é muito importante. Já chegou pacientes fazer procedimento comigo que no outro dia tinha uma festa. A gente trocou a data do procedimento porque pode ser que o paciente saia intacto. Assim como o paciente pode ficar roxo, pode ficar com edema, pode ficar inchado. Então, tudo isso a gente precisa ter esse cuidado na nossa comunicação. Nessa avaliação, você já vai aproveitar, mesmo que o paciente ele ainda esteja com dúvida se ele vai fazer ou não o procedimento, você já vai fazer uma análise facial detalhada desse paciente. Isso vai incluir aí fotografias, isso vai incluir aí uma abordagem de tratamento muito diferente do que o convencional, né? Do que a gente está acostumado a fazer. Olhar ali o paciente, você tem que fazer botox. Não, olhar a pele do paciente, olhar a proporção facial, olhar as simetrias, tudo isso, gente, envolve uma consulta de harmonização facial. E eu digo que isso é muito importante para a nossa parte profissional, até mesmo para agregar valor para nós, né, nos nossos procedimentos, na nossa forma de trabalhar. Isso envolve várias abordagens, várias perspectivas muito legais que eu convido vocês a estarem trabalhando. As minhas alunas do Protocolo Perfeito sabem disso, sabem o quanto isso edifica a gente, quanto isso muda a gente. E num mundo que todo mundo tá fazendo tudo igual, né? Que tá todo mundo ali disputando por preço, disputando por o botox mais barato, reconstituir mais, diluir mais o produto, sabe? Até mesmo usar coisas que não devem ser usadas. A gente fazer isso edifica a gente como profissionais e traz algumas mudanças para o nosso interior, para nossa forma de olhar com a harmonização facial, porque ela é uma área tão bonita, ela é uma área tão gratificante, a gente transforma autoestimas de pacientes, mas não adianta falar que os pacientes estão buscando por preço, não adianta falar que os pacientes só querem preço, enquanto a gente não mostra o valor. Vai ter sempre, assim, aquela porcentagem que quer preço, que quer valor, e tá tudo bem, gente. Não, talvez esse seja o teu público, mas talvez você possa transformar alguns pacientes. Não queira entrar na guerra dos ratos, né, na corrida dos ratos ali, porque senão a gente acaba se perdendo. E isso faz com que você deixe pontos muito importantes, cruciais, na hora de fazer um resultado, na hora de fazer uma avaliação efetiva, na hora de entregar um resultado diferenciado para o seu paciente. Se você gostou desse vídeo, se você se identificou, já curte ele aqui, comenta também para eu saber que você assistiu. Se você não está inscrito ainda no meu canal, se inscreve, porque toda semana nós temos conteúdos de harmonização facial para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.